Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos no capítulo 29 do livro Conversando sobre Vida Plena. O tema de hoje é o agente abortivo chamado comodismo. Vamos que vamos! É uma longa jornada e meu desafio é não esquecer nenhum agente abortivo da vida plena e poder me prevenir e prevenir o leitor deles para que possamos realmente fluir a vida de Cristo em nós. Chegou a vez do comodismo. Pessoas acomodadas são aquelas que evitam assumir responsabilidades e fogem de dificuldades. Elas não encaram os desafios da vida. De certa forma, são covardes. A Bíblia até fala que os covardes não herdarão o reino de Deus, mas eu nunca vi uma mensagem sobre esse tema. A pior parte é que o acomodado adora os resultados de quem não é acomodado. Ele é servo da lei do menor esforço ou de nenhum esforço, se for possível. Não significa que ele não tem sonhos, mas que não moverá um palmo em direção a eles. Uma pessoa assim pensa que as coisas cairão do céu. É muito complicado esse tipo de perfil, pois acabam enveredando por um caminho perigoso, que é ter dinheiro fácil, por exemplo. Muitos se acomodam na corrupção política, outros viram traficantes, porque com pouco trabalho ou nenhum conseguem conquistar um bom dinheiro. Eles não acreditam que devam trabalhar, eles querem que o mundo acabe em barranco para morrerem encostados. Eu realmente não consigo entender como tem cristão assim. Eu acredito piamente que as pessoas mais inteligentes, mais produtivas, mais entusiasmadas, mais prósperas, mais empreendedoras deveriam ser os cristãos. Nós temos a mente de Cristo e não a usamos? Cristo foi muito produtivo enquanto esteve aqui. Certa vez ele disse assim: Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Trabalhar, produzir, é algo divino. Eu não acredito que Deus tem prazer em deixar um filho seu ocioso, sem emprego, sem ter o que fazer nesta vida. Sinceramente, isso não vem de Deus. Existem os espertinhos que tentam ludibriar o sistema. Eu já vi testemunho de um cristão dizendo que conseguiu um cargo e que foi uma bênção, porque só precisa assinar o ponto. Então ele tem o tempo livre para fazer a obra. Meu Deus do céu, que obra? Será que realmente Deus está nessa bênção? Será que combina com o caráter de Deus conseguir um emprego imoral, receber sem trabalhar para sustentar seus servos e eles terem tempo para a obra? Claro que não. Isso são cristãos preguiçosos e acomodados. Deus não quer o tempo deles na obra. Deus espera o testemunho de servos fiéis em seus empregos. Eu fico muito triste quando alguém que se diz cristão tem péssimos comportamentos no trabalho, na escola e até mesmo em casa. No trabalho é o que chega atrasado, o que passa horas no cafezinho, que enrola, que não faz nem o que é solicitado de pronto. É alguém que vive colocando o atestado médico, que explora o trabalho dos outros, a cara já é de preguiça. Não importa se essa mesma pessoa fica animada para ir para a igreja, seu testemunho já está reprovado. Ela é apenas religiosa. Por isso que o primeiro agente abortivo que falamos é a religiosidade, pois a religião facilmente abriga e acomoda os demais agentes, só mesmo sendo religioso para conseguir ser tão péssimo fora da igreja e um santo quando entra nela. Na escola, a pessoa vive faltando, cola nas provas, tenta se dar bem com os sacrifícios dos outros. Em casa, não prega um prego numa barra de sabão e realmente acha que é a obrigação dos outros servi-lo. Eu sonho o dia em que o cristianismo será algo tão real e tão incrível na vida das pessoas que será impossível escondê-lo. Assim como a luz deve ficar em um lugar alto para iluminar o maior espaço possível. Eu não falo de ter poder, status, sucesso. Eu falo de ver a influência de Cristo através da vida dos salvos neste mundo de tantas trevas. É algo completamente lógico e não preconceituoso, mas lógico. Temos todo o potencial em Cristo. Absolutamente tudo o que precisamos para ter uma vida incrível temos nele. Então, o normal, o esperado, seria que os melhores alunos, os melhores professores, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores empresários, os melhores de cada área sejam justamente cristãos. Mas isso ainda não é uma realidade por causa do comodismo, da preguiça, da mediocridade, da falta de zelo em outras áreas, que não seja o trabalho da igreja. Muitos oferecem péssimos serviços, péssimos produtos, péssimo atendimento e não entendem por que um incrédulo prospera e ele não. Porque existem princípios que o incrédulo obedece e você cristão nunca obedeceu. Acordar cedo, trabalhar com alegria, entusiasmo, motivação, com expectativa de colher novos frutos, com respeito, com honestidade, com diligência, com organização, com zelo. Todas essas características deveriam ser inerentes ao cristão, mas infelizmente não são. E fica um monte de cristão acomodado, despeitado, com inveja dos resultados dos incrédulos. O mais ridículo é colocar a culpa na batalha espiritual, no inimigo. Não, irmãos, a culpa está em quem não usa a sabedoria, a inteligência, a força, o tempo, os talentos. Atrofia tudo e depois vem as desculpas esfarrapadas. Eclesiastes 11:4 diz assim: Quem fica observando o vento não plantará,
e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quantos cristãos você conhece que estão só desejando tantas coisas e não conseguem nada, porque nada fazem em direção aos seus desejos? Alguns jovens querem casar e não têm nem mesmo como se sustentar, imagine sustentar uma família. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Igreja não deve ser um encontro de desocupados. As pessoas mais ocupadas e produtivas e abençoadas somos nós, ou pelo menos deveríamos ser. Paulo foi bem drástico: quer comer? Trabalhe. Provérbios 6, de 6 a 11, diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Muitos cristãos adoram o sono. Eu realmente acredito que a pobreza é resultado de um comportamento preguiçoso, desleixado, acomodado. Você pode ter milhares de depoimentos de grandes empresários que nasceram numa família muito pobre e com atitude, trabalho, ousadia e empreendedorismo alcançaram uma vida confortável. Nós que temos ou deveríamos ter a motivação certa, deveríamos fazer parte dessa estatística, deveríamos dar esse tipo de testemunho, deveríamos ter para nós e para sermos generosos, para investirmos em projetos que tocam a eternidade. Deus tem tantas ideias, tantos projetos, tantos recursos materiais para colocar em nossas mãos, mas a nossa falta de atitude, a nossa inércia faz com que tudo isso fique num tesouro inativo. Que triste! Já pensou quando você chegar no céu e perguntar para Deus por que sua vida foi cheia de tanta falta? Creio que Deus vai lhe dizer: eu não lhe neguei nada, meu filho. Você é co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos. Está aqui o seu depósito. Ele não foi derramado sobre você porque você preferiu ficar dormindo, preferiu perder tempo com séries, preferiu viver uma vida ociosa, preferiu colar na prova na escola e não passou no concurso público dos sonhos, preferiu encher de atestado médico no serviço e acabou demitido. Você não foi diligente nem mesmo com a herança que recebeu de seus pais. Você não valorizou o trabalho, que ele pagava um salário mínimo e assim nunca foi promovido a nada. Você não acordava animado, só vivia reclamando da segunda-feira. Eu lhe dei a inteligência do meu filho e você não a usou para nada. Você não deixou nenhum legado, mas eu reservei tudo o que você precisava para ter uma vida incrível. O seu comodismo foi tanto que seu depósito ficou intocado. Muito forte isso, né? Não está na Bíblia, mas estou tentando fazer você imaginar para entender que Deus realmente não nos deve nada. Ele já nos deu tudo e nosso comodismo, nossa visão medíocre, nossa falta de atitude, nossa preguiça nos fez ter uma vida muito aquém daquilo que ele sonhou. E sabe de uma coisa? Você conhece pessoas super talentosas e que vivem produzindo algo que realmente fazem sua vida aqui valer a pena? Eu creio que parte do depósito dos acomodados vai para essas pessoas de coragem, ousadia e entusiasmo. E os acomodados ficam chupando o dedo e colocando culpa no universo. Na verdade, pessoas acomodadas conspiram contra elas mesmas o tempo inteiro. Existe um versículo intrigante que diz assim: pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus abomina uma vida improdutiva. É tão sério que na parábola dos talentos, o servo que enterrou o dinheiro do seu senhor foi severamente punido. Às vezes, nos importamos com alguns pecados e esquecemos desse, que é um dos piores, pois uma vida improdutiva não reflete a glória de Deus. Um cristão acomodado e com um testemunho de preguiçoso é uma pedra de tropeço na evangelização. Precisamos olhar com mais seriedade para esse padrão de comportamento preguiçoso, que sim, é tão nocivo quanto qualquer outro. Precisamos pregar mais sobre isso. Ensinar nossos jovens sobre isso. Uma geração inteira pode fracassar se isso não for combatido. Que Deus possa sacudir o leitor e que possamos realmente lutar contra esse agente abortivo em nossa vida e em nossa comunidade cristã. Em Cristo temos força para o trabalho, temos saúde, temos inteligência, sabedoria, tudo. Podemos ser os melhores para dar glórias ao nosso Deus que nos fez mais que vencedores, mas que não nos isenta das lutas do nosso dia a dia e da necessidade de fazermos a nossa parte aqui na terra para isso ser real e visível a todos. Perguntas para reflexão. Você se considera uma pessoa acomodada? Explique sua resposta. 2. Você conhece cristãos acomodados? Conte uma experiência.
3. O que a igreja pode fazer para combater de forma mais frequente esse agente abortivo? 4. Você conhece cristãos de sua geração que não se acomodaram e que estão deixando um legado por onde passam? Compartilhe uma história. 5. Na sua opinião, por que quase nunca se prega contra a preguiça? 6. Como a igreja pode ajudar a juventude a lutar contra a preguiça e prosperar como bons mordomos de Cristo? 7. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e que tenha sido edificante. Curte, compartilha, comenta. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Muito obrigada e até o próximo capítulo.